Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Gideão ele está fazendo uma pergunta ao Senhor. Gideão está perguntando para o Senhor por que daquela situação difícil. Gideão está perguntando para o Senhor por que eles estavam passando pelaquele momento de aperto, momento de dor, de sofrimento. Israel havia cometido pecado. Israel havia abandonado ao Senhor e se prostrado diante de outro Deus. Então Israel, por sua atitude, por sua decisão própria em abandonar ao Senhor, sofreu a consequência do pecado, da desobediência. Essa é a pergunta de Gideão: por que nós passamos por tudo isso se o Senhor é conosco? Essa é a pergunta que muitas pessoas têm feito para si mesmo. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Se o Senhor é conosco, porque nós estamos passando por luta, porque estamos passando por aflições? Qual é o sentido da vida nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de dor? Eu quero dizer para você que nós vivemos num mundo onde a dor, onde o sofrimento, onde o desespero, a aflição tem tomado espaço no mundo. Mas tudo isso foi por causa da desobediência do homem. Quando o homem resolve desobedecer a Deus, o homem sofre a consequência do pecado, que é a morte. O homem sofre a consequência do pecado, que é a dor, que é a angústia, que é a tristeza, que é a decepção dessa vida por causa da desobediência do homem que trouxe o pecado ao mundo. Mas eu quero dizer para você que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento, às dores, eu quero dizer para você que a nossa vida, ela tem um sentido. A nossa vida, ela tem um sentido quando nós estamos no centro da vontade de Deus. A nossa vida, ela só tem sentido nesse mundo de dor, nesse mundo de sofrimento, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Paulo ele vai exortar os irmãos de Tessalônica a forma em que eles devem andar para agradar ao Senhor. Aí Paulo vai dizer: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós viemos se santificar. A vontade de Deus na nossa vida é que nós viemos andar em santidade ao Senhor. Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser separado daquilo que o mundo lhe oferece e que desagrada a Deus e que acaba lhe afastando do Senhor. Isso é ser santo. Aí ele vai dizer que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É necessário que nós aprendamos a possuir o nosso vaso. Tem pessoas que ela usa o seu vaso de forma errada. Tem pessoas que ela usa o seu vaso para se prostituir. Tem pessoas que ela usa o seu vaso para usar droga, para defamar o seu vaso. Quando Paulo ele chama vaso, ele está se referindo ao nosso corpo como templo do Espírito Santo. É necessário que nós possamos aprender a usar o nosso vaso, porque nosso vaso, nosso corpo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. Aí ele vai dizer: não como os gentios, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando ele diz os gentios que não conhecem a Deus, Paulo ele está se referindo àquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Paulo ele está se referindo àquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, que vivem uma vida errônea, segundo a vontade da carne e a vontade do mundo. Essas são as pessoas gentios, mas que nós não possamos ser como gentios, que nós possamos ser pessoas santas, que nós possamos ser pessoas separadas deste mundo para Deus, aprendendo a usar o nosso vaso em santificação e honra, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus ele não te chamou para as drogas, Deus ele não te chamou para a prostituição,
Deus, ele não te chamou para a vida do crime, para a imundícia deste mundo, mas Deus, ele te chamou para a santificação ao Senhor. Deus, ele te chamou para a santificação ao Senhor. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Como eu posso fazer para estar no centro da vontade de Deus? Paulo, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não devemos se conformar com este mundo. Nós não devemos se conformar com as coisas que o mundo nos oferece, porque aquilo que o mundo nos oferece é aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que o mundo nos oferece é aquilo que nos distancia do Senhor. Mas nós precisamos, aí ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos ter um entendimento transformado. Nós precisamos ter uma mente inclinada para o céu. Nós precisamos ter uma mente voltada para o Senhor e não para este mundo. Você pode até fazer a boa vontade de Deus. Você pode até fazer a agradável vontade de Deus. Mas para você fazer a perfeita vontade de Deus, é necessário ter uma mente renovada. É necessário ter um pensamento transformado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso fazer a perfeita vontade de Deus, mas para fazer a perfeita vontade de Deus, é necessário ter uma mente renovada, é necessário ter um pensamento transformado, não um pensamento desta terra, mas um pensamento do alto. É necessário ter uma mente inclinada para o Senhor. Amém?